Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a CST. Então, continuando o raciocínio que a gente estava na aula anterior, né, que nós vimos sobre o CFAP, a CST, eu vou passar assim brevemente sobre ela, porque é só o dia a dia mesmo para a gente conseguir entender, compreender, mas vou dar uma breve explicação. Então, eu vou falar primeiro sobre a CST, que são as empresas RPAs que emitem na nota fiscal. Depois eu falo um pouquinho sobre o CSOSN, que são para as empresas do Simples Nacional, tá ok? Bom, aqui a gente está com um ajuste sem número. Deixa eu ver a data que eu esqueci a data dele. Deixa eu subir aqui. 15 de dezembro de 1970. Então, bem aqui embaixo, é aqui onde estão discriminadas as CSTs. Deixa eu colocar aqui. Mais para baixo, Código de Situação Tributária. Aqui, ela já está bem atualizada. Então, Código da Situação Tributária, que é a CST, na nota fiscal, é esse campo que aparece aqui, ó. Essa daqui está escrito, ó, CST, porque é uma RPA que emitiu, e nessa nota aqui tem o CSOSN, que então foi uma empresa do Simples Nacional. Quando eu pego uma nota fiscal para eu identificar se a empresa é do Simples ou é RPA, uma das coisas que eu olho é essa CST. Então, se ela emitiu dessa forma aqui, significa que ela é uma empresa do Simples. Se ela emitiu com CST, ou seja, com 3 dígitos, o CSOSN ele tem 4. Então, significa que ela é simples e significa que ela é RPA, tá? Então, a gente tem a CST formada por 3 dígitos. Então, o primeiro dígito, ele é... tem uma explicação sobre ele. Deixa eu ver se está aqui no regulamento. CST. Ah, tá. O Código de Situação Tributária é composto de 3 dígitos, na forma de ABB, no qual o primeiro dígito deve indicar a origem da mercadoria ou serviço. Era esse o termo que eu queria, é a origem da mercadoria. Então, 0 significa que ela é nacional, exceto as indicadas nas 3, 4, 5 e 8. Então, vamos pegar nosso exemplo aqui, ó. Essas duas mercadorias significam, então, que elas são nacionais. O 1 significa que ela é estrangeira, importação direta, exceto a indicada no código 6. Então, o 1 eu sou uma empresa, eu faço a importação de um produto. Quando eu vender esse produto aqui na minha CST, eu vou colocar o primeiro dígito como 1, porque fui eu que importei. O 2 é estrangeira, adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7. Então, o 2 eu adquiri uma mercadoria de alguém que importou. Então, vamos lá. A empresa importou essa mercadoria. Ela emitiu uma nota de venda dessa mercadoria. Então, ela discriminou aqui o 1. Vamos pôr que foi 100, que era tributado integralmente. Então, ficou 100 na nota da empresa da importadora, de quem importou. Aí, eu comprei, eu sou um distribuidor. Comprei essa mercadoria. Quando eu escrituro essa nota, essa mercadoria, eu coloco na minha escrituração o 2. Eu não coloco o 1 porque o 1 é para quem importou. Então, eu coloco o 2 para identificar que sim, é uma mercadoria importada, mas não fui eu que importei. Eu adquiri. Vamos ver como que fala aqui. Opa. Ela é estrangeira adquirida no mercado interno. Então, eu adquiri no mercado interno. Então, na minha escrituração, eu já coloco 2. E quando eu for vender, eu distribuidor, eu vendo na CST 2. 200 se for tributado, seguindo a tributação da mercadoria. O 3, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%, inferior a 70%. Então, assim, tem mercadorias que são fabricadas que parte delas vem de produtos importados. E aí a empresa, a indústria, ela vai fazer uma ficha de FCI com conteúdo de importação. Então, quanto daquele porcento fabricado são de produtos importados? E aí ela vai classificar a mercadoria dela na venda de acordo com essa porcentagem da importação. Então, é isso que fala nesses CSTs quando tem com conteúdo de importação superior a 40%.
e inferior a 70%. Então, se tiver classificado nessa nota, é essa origem que ela vai colocar na nota dela. Então, 4, nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que trata um decreto-lei. Então, tem que ler esse decreto-lei. 5, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. E assim vai. 6, estrangeira, importação direta. Ó, importação direta, ou seja, a pessoa está importando, sem similar nacional, constante em lista de resolução CAMEX e gás natural. 7, estrangeira, adquirida no mercado interno, sem similar nacional. Então, essas 6, a empresa importou, fez a importação direta e emitiu na CST6. Aí eu comprei. Quando eu compro, eu escrituro no 7, que ela é estrangeira, adquirida no mercado interno. Ela é a mesma coisa, só que não fui eu que importei, foi eu que adquiri no mercado interno. Então, eu escrituro no 7 e quando eu for emitir a nota fiscal, eu emito no 7. As demais, então, é o 6 e o 2 e o 1, que eu tenho que ficar atenta. Por quê? Porque se não fui eu que importei, eu não uso nem o 6 e nem o 1. Se a nota tá 1, eu escrituro no 2. Se a nota tá 6, eu escrituro e vendo no 7. Então, esses dois CFOPs a gente sempre transforma, vamos dizer assim. CFOPs não. Essas duas origens da CST. E 8, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Mas você pode ver, ó, nacional, estrangeira, estrangeira, nacional, estrangeira. Então, é dessa forma que a gente vai identificar o primeiro dígito da CST, que é esse daqui. No nosso caso, a gente só tem nacional. E depois nós temos mais 2 dígitos. Esses 2 dígitos são as tributações das mercadorias. Então, 00, tributado integralmente. Então, o que significa isso? Ó, essa é 00. Toda vez que tiver 00, que ela é tributada integralmente, tem que ter o destaque do imposto, porque significa que essa mercadoria foi tributada. Então, a quanto? A 18%. E o valor total dela tem que bater com a base, porque não houve redução. Se houvesse redução, seria outra CST. Então, essa é a análise, tá? 00, o valor total bate com a base e chega no ICMS aplicando a alíquota interna. O que pode ter, às vezes, um desconto, um frete, alguma coisa que altera o valor da base com o valor total do produto. Então, se tiver um frete, vai aumentar. O IPI depende da destinação da mercadoria. Então, é basicamente isso. Então, vamos voltar lá. Essa é do Simples. O 010. Quando a mercadoria é ST e fui eu que industrializei, eu utilizo o 10. Então, tá. Aqui a gente vai para o 20. O 20, ela é tributada com redução de base do cálculo redução do imposto. Então, regime normal. Lembra daquele anexo 2 do regulamento de ICMS, onde tem as reduções? Então, quando eu utilizar alguma redução do anexo 2, eu vou colocar na nota 0, que é 0 nacional, e 20. O 20 significa que foi reduzido. Então, vai ficar 0,20 ou 0,1, o que for que aconteceu lá com a origem da mercadoria. Mais os 2 últimos dígitos, então é a tributação. Reduzir, eu coloco 20. Então, se eu reduzir, a minha base vai ser menor do que o valor total, mas eu continuo tendo a alíquota ou o valor de ICMS. Então, esses campos têm que ter valores. E as informações complementares, foi reduzido, qual que é a base legal então? Se eu tenho uma redução aqui, nas informações complementares, eu tenho que colocar qual que é a base legal dessa redução. E assim a gente vai. O 30, 40 isento, o isento do anexo 1, se ela tiver um benefício de isenção, vai estar lá no anexo 1 do regulamento, então eu coloco a isenção, coloco a base legal, 41 não tributada. São algumas operações que são imunes ou não sujeitas à incidência. Uma que eu lembro do 41, acho que é o CFAP 5922, que é a venda para entrega futura. E aí, como não houve a circulação da mercadoria para o RPA, eu não tributo ICMS, então eu coloco o 41. Acho que comodato também é 41, não lembro, não tenho certeza.
Mas tem algumas operações, as operações em si vão ser classificadas nesse CST. Então, ela não é isenta, porque ela não está lá no anexo 1, mas ela não tributa. Então, ela não tributa por alguma base legal que não tributa essa situação. O 50 é a mesma coisa, mas ele é uma suspensão do imposto. Acho que para a Zona Franca de Manaus é suspenso. Então, depende da situação, você vai usar. O 51, diferimento. A gente falou lá no regulamento dos artigos de diferimento, eu lembro do 350. Então, o produto é diferido. Se ele é diferido, eu vou usar o 51. O 60. O 60 acho que é o nosso exemplo. Ó. O 60. Então, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação, 0,60. Então, eu sou uma distribuidora. Comprei a mercadoria lá da indústria. A indústria recolheu o ICMS-ST, vendeu para mim, sou distribuidora. Agora eu vou vender essa mercadoria para o varejista. Então, eu vendo no 5.405, porque já foi recolhido o ICMS-ST, e no 0,60, porque não sou eu que recolho. Uma outra situação é se eu comprar essa mercadoria de fora do estado. Então, eu comprei a mercadoria de fora do estado. Se ela é ST aqui, eu tenho que fazer o recolhimento da antecipação e vou vender ela como substituição tributária. Então, eu utilizo dessa forma também. Aqui que ele fala com antecipação, com encerramento da tributação. O 70 ele tem redução, né? Ele é substituição, mas com redução. E assim vai. Aqui tem alguns CSTs e o 90 quando ele não se enquadra em nenhuma outra e ele prestação tributárias e não descrita nos códigos anteriores, eu utilizo o 90. Então, essas são as CSTs. Aí no próximo vídeo a gente fala sobre a CSOSN, tá ok? Até mais!